Dizem que a maior dor de uma mãe é perceber que, mesmo depois de ter dado tudo de si, ainda pode ser vista como um incômodo. E às vezes, essa dor não vem num momento de crise, mas numa comemoração. No meu caso, foi no aniversário de 30 anos da minha filha. O dia em que eu ouvi, sem querer, a frase que atravessou meu coração como um punhal. O melhor presente seria se a minha mãe sumisse da minha vida para sempre. Você já se sentiu descartável? Como se de repente toda a sua história, sacrifícios e amor não tivessem mais valor? Eu senti isso ali, parada com o bolo de chocolate nas mãos, ouvindo minha filha rir com os amigos enquanto zombava da minha existência. Foi ali que eu percebi que algo dentro de mim tinha quebrado, mas também que algo novo estava nascendo. E não era vingança, era clareza. Essa história não é apenas sobre rejeição, é sobre transformação. Sobre o que acontece quando uma mãe que sempre serviu finalmente decide se escolher. Quando o amor próprio fala mais alto do que o medo da solidão. Quando uma mulher de 62 anos entende que ainda tem vida pela frente e que o respeito, sim, pode ser ensinado, mesmo que doa. Ao longo desse vídeo, eu vou te contar o que aconteceu nos meses seguintes àquela festa. Como a dor virou força. Como a ausência virou aprendizado. E como o silêncio se transformou na lição mais importante que minha filha poderia receber. Talvez você se veja em mim. Talvez conheça alguém que esteja vivendo algo parecido. Mas uma coisa eu te garanto. Essa história vai te fazer repensar o que é amar de verdade. E o que é se deixar desaparecer pouco a pouco em nome desse amor. Fica comigo até o fim. Porque quando eu sumi da vida da minha filha, foi aí que tudo começou a mudar. Nunca pensei que aquele dia marcaria uma virada tão profunda na minha vida. Cheguei à festa da Lorena com o bolo de chocolate que ela mais gostava e o presente que comprei com tanto carinho, um anel de prata com uma pedrinha azul, igual ao que ela admirava numa vitrine do shopping. O plano era fazer uma surpresa entrando pela cozinha, como sempre fiz em outras datas especiais. Mas naquele dia, o inesperado me encontrou primeiro. Antes mesmo de entrar, ouvi risadas vindas do quintal. Eram os amigos da minha filha, conversando animadamente perto da churrasqueira. O som da música de fundo se misturava com os estalos da carne assando. Sorri sozinha, achando que seria bem recebida. Afinal, passei dias preparando tudo. A decoração, os salgadinhos, a bebida. Aquela comemoração era por ela, por nós, pelo nosso vínculo. Mas logo meu coração seria esmagado por palavras que eu jamais esquecerei. Minha mãe se superou nessa festa. Pena que ela acha que isso compensa tudo. A voz era da Lorena. Fiquei imóvel, encostada na parede, com o bolo quase escorregando das minhas mãos. Um dos amigos respondeu: "Pelo menos ela tenta, né?" Mas minha filha continuou: "Tenta controlar minha vida, cada detalhe. Não entendo como ainda não percebeu que o melhor presente que podia me dar era sumir." Aquela frase bateu com força. Sumir não foi uma brincadeira. Não foi dita em tom leve. Foi uma declaração. Uma filha adulta, mimada, dependente financeira, falando como se eu fosse um fardo. Na frente dos amigos, sem pudor. O presente, que antes pesava por carinho, agora pesava pela dor. O bolo tremia nas minhas mãos. E eu apenas congelei. Naquele momento, o que mais me destruiu não foi a grosseria, mas a naturalidade com que ela falou, como se fosse verdade absoluta, como se eu, sua mãe, sua base, fosse um obstáculo. E eu só queria fazer daquele aniversário mais uma lembrança bonita. Só queria mostrar que, mesmo aos 62 anos, eu ainda era útil. Presente. Importante. Memórias começaram a invadir minha mente. As noites mal dormidas cuidando dela com febre. Os dias que trabalhei dobrado para pagar a escola. As vezes em que abri mão de mim para garantir que ela tivesse tudo. Tudo. E agora ela dizia que preferia me ver longe. O amor de mãe é forte, mas tem limites. E naquele instante, os meus começaram a aparecer. Voltei devagar pela cozinha, sem fazer barulho. Não queria que ninguém me visse assim, partida por dentro. A dor não vinha só da frase. Vinha do eco dela,
da confirmação de que o que eu sentia nos últimos tempos não era exagero. Era real. Aquela filha adulta irresponsável que se acomodou na zona de conforto havia cruzado uma linha. O bolo foi deixado no balcão. O presente em cima da geladeira. Subi para o quarto com o coração rasgado, sentindo que algo dentro de mim havia morrido. Mas no lugar dessa dor, nascia uma semente, pequena, frágil, mas viva, uma semente de amor próprio. E seria a partir dela que minha vida começaria a mudar. Criar a Lorena sozinha nunca foi tarefa fácil. Quando o pai dela nos deixou, sem aviso, sem pensão, sem um pingo de responsabilidade, eu me vi com uma criança nos braços e uma pilha de boletos na mesa. Comecei a trabalhar como faxineira logo depois, passando roupa à noite e fazendo doces sob encomenda nos fins de semana. Enquanto muitas mães descansavam, eu seguia de pé, porque desistir nunca foi opção. A infância da Lorena foi marcada por lanches simples, roupas herdadas e muito amor. Amor que eu me esforçava para demonstrar em cada bilhete na lancheira, em cada remendo feito à mão, em cada aniversário improvisado com criatividade. Sempre que faltava dinheiro, sobrava dedicação. E no fundo, eu acreditava que ela enxergava isso, mesmo quando não dizia nada. Com o tempo, ela foi crescendo e se distanciando. A adolescente passou a reclamar de tudo. Da casa simples, das roupas sem marca, das limitações que eu nunca escondi. E mesmo ouvindo certas coisas que me machucavam, eu sorria, porque no meu coração havia a esperança de que um dia ela entenderia, que a maturidade traria gratidão. Mas, sinceramente, esse dia nunca chegou. A ingratidão dela vinha disfarçada em silêncios, em olhares indiferentes, em frases como "Ninguém pediu para você fazer tudo isso". Palavras que queimavam mais do que gritos. A pior parte, eu aceitava. Porque me ensinaram que ser mãe era doar sem esperar nada. Que amar incondicionalmente era normal. E sem perceber, fui me apagando. Houve uma vez em que ela usou meu cartão sem pedir. E ao ser confrontada, me chamou de exagerada. Noutra, trouxe uma amiga em casa e me apresentou como a velha que faz tudo por mim. Eu ri por fora, mas por dentro, morri um pouco. Essas pequenas feridas se acumulavam. E eu fingia não ver, por medo de encarar a verdade. Eu estava sendo explorada emocionalmente. Em casa, tudo girava em torno dela. Eu cozinhava, limpava, pagava as contas, enquanto ela se dedicava a viver como bem entendia. Sem trabalho fixo, sem responsabilidade, sem pressa de crescer. A dependência financeira virou uma âncora, mas ela fingia que era liberdade. E eu, feita de carne e cansaço, me tornava cada vez mais invisível. Apesar de tudo, eu insistia. Dizia a mim mesma que era só uma fase, que quando ela virasse adulta, tudo mudaria. Mas a verdade é que ela se tornou uma filha adulta irresponsável. Uma mulher que confundia cuidado com obrigação, carinho com controle, e eu, no meio disso, tentava manter o equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. Só que estava ficando impossível. Foi nesse cenário que a frase dita no aniversário ganhou um peso ainda maior. Não foi só uma ofensa, foi a confirmação de anos sendo vista como um acessório descartável, como alguém que só servia enquanto bancava tudo. E foi ali, naquele silêncio que seguiu minha dor, que eu entendi. Ou eu fazia algo por mim, ou seguiria sendo apenas um detalhe na vida da minha própria filha. A dor daquela noite não veio em gritos ou lágrimas escandalosas. Ela veio em forma de silêncio, um silêncio amargo que preenchia cada canto da casa, enquanto os convidados riam, bebiam e celebravam em cima dos meus esforços. A frieza da minha filha era tão gritante quanto o som da música. Era como se eu tivesse me tornado um fantasma, presente, mas ignorada. Na cozinha, fiquei parada com a luz acesa, olhando para a xícara nas mãos. O vapor do café que preparei parecia o único calor naquela casa. Tudo ao meu redor gritava: "Você não pertence mais aqui". E a verdade é que aquela casa, que eu comprei com sacrifício, virou um hotel de luxo para uma filha que não via valor em nada, nem em mim. A cada gole, eu lembrava de episódios que antes eu tentava esquecer.
A formatura onde ela nem me mencionou no discurso. O Natal em que ela ficou no celular o tempo todo. A vez em que disse que eu sufocava com tanto cuidado. Aos poucos, fui conectando os pontos. O que antes era só incômodo, agora tinha nome. Desrespeito, desprezo e, pior, conveniência. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu consegui olhar a situação sem romantismo, sem o filtro da mãe que sempre desculpa, que sempre espera a melhora. Não era drama, era realidade. Eu estava sendo usada. E mais do que isso, eu estava permitindo. Porque a zona de conforto dela se alimentava da minha culpa, do meu medo de ser egoísta por pensar em mim. Sentei na sala vazia. As faixas rasgadas da decoração me encaravam como cicatrizes recentes. A festa acabaria em algumas horas, mas a decepção duraria bem mais. E foi ali, com o som abafado da música ao fundo e os olhos fixos no espelho da penteadeira da sala, que eu finalmente me vi. Não como mãe, mas como mulher. E eu estava exausta. A sensação de ser um fardo na própria casa é insuportável. É como morar no fundo da alma de alguém que não te quer mais ali. E ainda assim, seguir varrendo, cozinhando, sustentando. Eu havia me tornado figurante da minha própria vida. A vida de alguém que abriu mão de tudo em nome de uma filha que já não me enxergava mais. Foi então que a dor começou a ceder espaço à clareza. Como uma neblina que se dissipa ao amanhecer. Eu não podia mudar o que Lorena pensava de mim, mas podia mudar o que eu permitia. E naquele momento, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu precisava desaparecer, sim. Mas não por covardia, por sobrevivência. A ideia ainda era apenas um sussurro, mas era forte o suficiente para me manter acordada até o sol nascer. Eu não sabia exatamente como faria. Só sabia que não podia continuar ali, sustentando uma filha ingrata, dentro da casa que eu mesma construí. Era hora de transformar o silêncio em ação e a dor em libertação. Na manhã seguinte, depois de uma madrugada em claro, eu já não era a mesma. Havia algo diferente na forma como eu olhava para a casa, para as paredes que pintei com tanto zelo, para cada canto que carregava parte de mim. Mas agora, tudo aquilo parecia cenário de um teatro onde eu atuava sem querer. E foi nessa lucidez dolorosa que uma ideia se formou. Talvez sumir da vida da minha filha fosse, sim, o melhor presente. Mas nos meus termos. Decidi que não seria mais espectadora da minha própria vida. Peguei um caderno e comecei a anotar possibilidades. Quais seriam os primeiros passos para cortar aquele cordão umbilical emocional que mais parecia uma corrente? A resposta era clara. Eu precisava vender a casa. Aquela casa que, por ironia, levava o nome da Lorena na fachada. Lar de mãe e filha. Um lar que já não me abrigava de verdade há muito tempo. Fiz uma ligação para a imobiliária no mesmo dia. Falei com um corretor chamado Roberto, que lembrava de mim da época da compra. Expliquei que queria uma avaliação rápida. Ele me perguntou se estava tudo bem, e eu respondi sem hesitar. Agora está começando a ficar. Ele ficou em silêncio por um segundo, mas entendeu. Quando a gente muda o tom de voz, o mundo percebe. Em seguida, liguei para Clara, minha irmã mais velha, que mora em Goiás. Fazíamos tempo que não conversávamos direito, mas eu precisava de um porto seguro, e sabia que ela seria esse abrigo. Clara, posso passar uns dias com você? Ela não perguntou nada no início, apenas disse, a casa é sua, venha quando quiser. Foi a primeira vez em meses que me senti bem-vinda sem precisar pagar um preço. Comecei a pesquisar lugares onde o custo de vida fosse mais baixo, onde eu pudesse recomeçar sem carregar o peso da filha ingrata nas costas. Cada clique, cada anúncio, era como arrancar um tijolo da prisão emocional onde eu vivia. A ideia do recomeço deixava de ser assustadora e começava a parecer libertadora. E pela primeira vez pensei, talvez eu mereça mais. Nos dias seguintes, continuei o planejamento em silêncio. Não com raiva, mas com foco. A casa seria vendida e eu desapareceria da vida da minha filha adulta irresponsável. Não por vingança, mas por respeito à mulher que eu ainda podia ser. E ao contrário do que ela dizia, sumir não seria uma fuga. Seria uma escolha consciente,
uma prova de amor próprio. Cada vez que eu entrava no quarto da Lorena, via roupas jogadas, contas minhas sendo usadas por ela, streaming, cartão de crédito, plano de celular. E pensava, por quanto tempo mais eu vou sustentar essa exploração emocional? Até quando vou bancar essa moradia gratuita sem receber nada em troca? Aquilo não era mais amor. Era comodismo. Era aproveitamento. A decisão estava tomada. Ainda não havia plano completo, nem data marcada. Mas o primeiro passo havia sido dado. E isso mudou tudo. Dormi naquela noite com a alma inquieta, mas com o coração mais leve. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava esperando nada da Lorena. Eu estava fazendo algo por mim. E isso, por si só, já era revolucionário. Foi como se o universo tivesse escutado meu coração. 2 dias depois da minha decisão silenciosa, Lorena desceu para o café da manhã toda animada. Disse que iria viajar com os amigos para uma pousada no litoral. Preciso relaxar, mãe. A vida tá puxada, ela disse, segurando o celular como se fosse um espelho. Eu apenas sorri por fora, mas por dentro percebi. Aquela era a minha chance. 5 dias. Era o tempo que ela ficaria fora. 5 dias em que eu teria a casa vazia para colocar tudo em prática. Vender, organizar, empacotar. O destino havia colocado a oportunidade nas minhas mãos. E, ironicamente, minha filha mimada achava que estava me deixando sozinha. Mal sabia ela que a solidão dessa vez era o meu caminho para a liberdade. Antes de sair, ela ainda teve coragem de pedir dinheiro emprestado. Mãe, me empresta R$ 300 só para cobrir os gastos da viagem. Respirei fundo. Aquela era a deixa. Lorena, você tem 30 anos. Não acha que já passou da hora de ter seu próprio dinheiro para essas coisas? Ela revirou os olhos. Nossa, mãe, que drama! Mas não insisti. Ela estava acostumada com facilidade. E eu estava quebrando isso. Ao sair pela porta com sua mochila nas costas, ela me deu um beijinho apressado e disse: Te ligo quando chegar. Não houve abraço. Não houve eu te amo. Só a certeza de que, para ela, eu continuaria ali, como sempre estive. Mal sabia que dessa vez ela voltaria para uma realidade completamente diferente. Porque agora era minha vez de sumir. Comecei pelos documentos. Peguei contratos, comprovantes de pagamento, registros da casa. Cada papel era uma lembrança de tudo que eu banquei, muitas vezes sozinha. Cada folha que eu separava era como um lembrete de que, por anos, Lorena viveu sem perceber que sua zona de conforto tinha um custo. O meu. E esse custo estava prestes a ser cobrado. Minha vizinha, Dona Irene, percebeu minha movimentação e perguntou se estava tudo bem. Contei um pouco do que estava acontecendo. Ela me ouviu em silêncio e depois disse: Você está certa, Silvana. Essa menina precisa aprender que mãe não é escrava. Foi a primeira vez que ouvi alguém dizer em voz alta aquilo que eu só tinha pensado em silêncio. Os dias seguintes foram intensos. Entrei em contato com o corretor. Avisei Clara que a viagem era certa e comecei a planejar cada detalhe. O engraçado é que quanto mais eu agia, menos medo sentia. Era como se, a cada atitude, eu estivesse reconstruindo quem eu era antes de virar apenas a mãe da Lorena. Uma mulher com história, com sonhos, com coragem. Eu sabia que seria difícil, que poderia haver julgamento, arrependimento, saudade. Mas também sabia que a maior prisão de todas era aquela em que a gente se obriga a permanecer por culpa. E eu estava pronta para quebrar essas correntes. A vida havia me dado um empurrão, e eu não ia desperdiçar. Naquela mesma tarde, Roberto, o corretor, veio fotografar a casa. Chegou com um profissional e juntos andaram por cada cômodo, capturando ângulos como se aquilo fosse apenas um imóvel qualquer. Mas para mim, cada clique era uma despedida. Ali havia mais do que paredes. Havia aniversários, lágrimas, noites em claro e sonhos. E mesmo assim, não hesitei. Porque eu sabia. Era hora de deixar tudo isso para trás. Na quarta-feira, começaram as visitas. A primeira família achou a casa pequena. A segunda queria negociar demais. Mas foi a terceira que me tocou.
Um casal de professores com uma filha adolescente. Ela correu pelo quintal dizendo: "Aqui vai ser meu lugar favorito." Os olhos da mãe brilhavam. O pai perguntou direto: "Se a senhora aceitar 180 mil à vista, podemos assinar ainda esta semana." Meu coração acelerou. Eu disse sim. Assinamos a escritura 2 dias depois. O dinheiro foi depositado na minha conta. Parte dele seria aplicado, o restante, usado com responsabilidade. Aquela casa que sustentava uma filha ingrata agora me dava asas. E não era uma fuga, era um plano. Clara me esperava em Goiás. Eu alugaria algo simples por lá. Começaria do zero, com dignidade. Empacotei poucas coisas, minhas roupas, alguns objetos sentimentais, fotos antigas. Nada de levar tudo, principalmente o que era da Lorena. Guardei os pertences dela em caixas bem organizadas e pedi a Dona Irene que os guardasse na garagem. "Ela vai precisar disso em breve", disse, com um meio sorriso. Dona Irene só assentiu, cúmplice silenciosa dessa transformação. Na noite anterior à mudança, andei pela casa em silêncio. Toquei as paredes, sentei no sofá pela última vez, fiquei alguns minutos em frente ao espelho da penteadeira. Não me reconhecia mais como aquela mulher apagada de meses atrás. Agora, meus olhos tinham firmeza. A mesma firmeza que encontrei quando deixei no portão uma carta endereçada à minha filha. Escrevi com calma, sem mágoa. "Lorena, você disse que o melhor presente seria eu sumir. Pois bem, estou indo. A casa foi vendida. Seus pertences estão na garagem da Dona Irene. Não me procure. Agora você tem a independência que sempre quis." Dobrei o papel com mãos firmes. Era mais que uma despedida. Era um recomeço. Na manhã seguinte, com a mala pronta e a bolsa nas costas, entrei no carro que me levaria à rodoviária. Não olhei para trás. Não porque não doía, mas porque eu sabia que não podia mais viver no retrovisor. Na bagagem, não levava só roupas, levava coragem. Coragem de romper um vínculo tóxico e recomeçar aos 60+, com amor próprio. Cheguei em Goiás com o peito apertado e, ao mesmo tempo, leve. Clara me abraçou forte e disse: "Você fez o que muitas não têm coragem." E ali, na varanda da casa simples dela, eu respirei fundo e percebi. Pela primeira vez em décadas, eu estava no comando da minha própria história. Lorena voltou da viagem na segunda à noite, exatamente como havia dito. Estava bronzeada, rindo no carro com os amigos, segurando a mochila nas costas e provavelmente ansiosa para tomar um banho quente, ligar o ar-condicionado e pedir comida com o meu cartão. Mas, ao chegar no portão da casa, encontrou apenas uma carta colada com fita e o silêncio de um lar que não existia mais. Segundo Dona Irene, ela leu a carta ali mesmo, em pé, na calçada. Começou devagar, mas logo seus olhos se arregalaram. Tentou abrir o portão, mas ele já pertencia a outra família. Gritou, bateu, chorou. Os novos moradores saíram assustados. "Essa casa é minha", ela gritou. Mas o marido da família nova foi firme. "Não mais." Lorena estava descobrindo o gosto amargo das consequências. Correu até a casa da Dona Irene, ofegante, desesperada. "Onde ela está? O que ela fez?" E minha vizinha respondeu: "Calma. Ela fez o que você pediu, minha filha. Sumiu." Lorena desabou no sofá. Chorou como criança. Gritava que não entendia, que era um mal-entendido. Mas não era. Era a vida devolvendo a ela o mesmo vazio que ela me fez sentir por tantos anos. Passou a primeira noite ali, na casa da minha vizinha. Dona Irene, com pena, ofereceu um cobertor e um copo de leite. Disse que ela parecia uma menina perdida. E talvez fosse mesmo. Pela primeira vez, sem minha casa, sem minha comida, sem minha estrutura. Pela primeira vez, sentindo na pele o que é não ter onde cair, literalmente. Nos dias seguintes, Lorena percorreu a cidade procurando por mim. Foi às imobiliárias, ligou para parentes, até tentou pedir ajuda aos amigos, que, claro, estavam ocupados demais para oferecer mais que um sofá por 2 noites. A zona de conforto desmoronava. A filha adulta e irresponsável estava sendo forçada a crescer pela dor. Ela tentou me ligar várias vezes, mas eu havia trocado de número. Dona Irene, fiel ao que combinamos, não revelou meu paradeiro.
Lorena até ameaçou ir à polícia, mas percebeu que não havia crime nenhum em uma mãe vender sua casa e decidir viver em paz. Era legal. E mais do que isso, era justo. Em poucos dias, ela entendeu o que significava viver sem moradia gratuita, sem controle financeiro de terceiros. Descobriu o valor de cada refeição, de cada conta. E junto disso, começou a descobrir outra coisa ainda mais importante: o quanto ela havia me subestimado e como seu comportamento a havia colocado exatamente onde estava. A dor daquela descoberta foi a primeira rachadura na muralha de arrogância que ela construiu ao longo dos anos. E embora parte de mim ainda se compadecesse da sua dor, eu sabia. Esse sofrimento era necessário. Porque às vezes, só quando tudo desaba, é que a gente aprende a construir de novo, do jeito certo. Dona Irene continuava me mandando notícias da Lorena de tempos em tempos. Me ligava à noite, sempre com aquela voz preocupada, mas respeitosa. Silvana, ela tá mudada, tá mais calada, mais pensativa, tá sentindo. Era estranho ouvir isso. Parte de mim queria correr e abraçá-la, mas a outra parte, a que passou anos sendo desrespeitada, sabia que era preciso deixá-la caminhar sozinha. Logo soube que ela havia conseguido um emprego temporário numa loja de roupas no centro. O salário era baixo, mas era um começo. Dividia uma pensão pequena com outra moça, que conheceu no trabalho. Dormia num beliche, com ventilador barulhento, comida dividida e roupa lavada na mão. Era a vida real batendo à porta, a mesma que ela sempre ignorou quando morava comigo. As tentativas de contato não cessaram, mensagens, áudios, ligações de números diferentes. Eu atendia algumas vezes, mas mantinha a firmeza. Ela dizia que queria conversar, que havia mudado, que tudo aquilo era um grande mal-entendido. Mas eu sabia que não era. Era, sim, o início da queda do castelo de areia onde ela vivia há anos, sustentado por mim. Uma noite, Lorena conseguiu falar comigo. A voz dela estava embargada. Não houve arrogância nem drama. Mãe, me perdoa. E foi só isso. 3 palavras que eu esperei a vida inteira para ouvir. Mas eu não respondi na hora. Disse apenas: Lorena, a gente colhe o que planta, e talvez agora você esteja entendendo isso. Do outro lado, silêncio, mas não de raiva, de reflexão. Nos dias que seguiram, ela continuou firme no trabalho. Segundo Dona Irene, recusou ajuda financeira dos amigos. Queria pagar o próprio aluguel. Queria ter o próprio dinheiro para comprar shampoo, comida, roupa. Pela primeira vez, Lorena estava tentando ser adulta, sem mim por perto, sem a rede de segurança da mãe que resolve tudo. Foi nesse processo que ela começou a se descobrir. Me contaram que passou a cozinhar sozinha, a lavar roupa, a fazer lista de mercado. Pequenas coisas que para muitos parecem banais, mas que para ela eram novas. Era o início do crescimento. O corte do vínculo tóxico não havia destruído minha filha. Pelo contrário, estava reconstruindo. Comecei a perceber que minha ausência estava, pouco a pouco, ensinando mais do que minha presença nunca conseguiu. E isso doía, mas libertava. Porque, no fundo, tudo que eu sempre quis foi que ela tivesse dignidade, que ela aprendesse que independência não é luxo, é obrigação, e que uma relação saudável com a própria mãe começa no respeito. Naquele momento, mesmo longe, comecei a sentir uma pequena esperança brotar, porque talvez, só talvez, aquela filha mimada e irresponsável estivesse finalmente se tornando uma mulher. E mesmo que eu ainda não estivesse pronta para reaproximar, já era possível admirar, à distância, o início da sua transformação. O tempo foi passando, e aos poucos, as notícias sobre Lorena começaram a ganhar outro tom. Dona Irene me ligou certa tarde e disse: Silvana, ela tá com outro brilho no olhar. Descobri que minha filha havia começado um novo relacionamento com uma moça chamada Patrícia, que trabalhava na parte administrativa da oficina onde Lorena foi contratada depois de sair da loja. Patrícia era simples, firme e não aceitava ser tratada como serviçal. E isso fez toda a diferença. Segundo Irene, Patrícia era o tipo de mulher que coloca limite com doçura. E Lorena, pela primeira vez, estava respeitando isso.
A convivência com alguém que exigia reciprocidade fez minha filha aprender na prática aquilo que eu tentei ensinar por anos. Dividiam as tarefas, as contas, os problemas. Lorena até aprendeu a cozinhar, e não era miojo. O mais curioso? Ela parou de se vitimizar. Patrícia não aceitava esse tipo de discurso. Se você quer mudança, faça por onde, dizia. E Lorena fazia. As noites de jogos online foram trocadas por cursos técnicos. O dinheiro do salário passou a ser dividido em planilhas. A filha que me dizia que trabalhar era coisa de gente sem visão, agora acordava cedo para pegar o ônibus lotado. Foi nesse período que recebi a primeira ligação madura dela. Não havia gritos, nem pedidos desesperados. Apenas um. Mãe, não quero te pedir nada. Só queria que você soubesse que estou bem, que estou tentando ser alguém melhor e que agradeço de verdade por tudo. A voz estava mais grave. O tom mais humano. Não era mais a Lorena que me culpava por tudo. Era alguém diferente. Ainda assim, mantive a distância, porque, embora as palavras tenham mudado, eu precisava ver ações. Mas confesso, aquela ligação plantou uma semente. Não de reconciliação imediata, mas de observação. Comecei a escutar as ligações de Irene com mais atenção, a sonhar com a possibilidade de que minha filha estivesse mesmo amadurecendo. Ela me mandou uma carta pouco tempo depois. Escreveu com a própria mão. Disse que agora entendia o que era responsabilidade, que tinha vergonha do que falou no aniversário, que sabia que me magoou de formas que talvez nem eu tivesse coragem de contar, mas que estava disposta a reconstruir, devagar, com respeito, sem pressa, sem cobrança. Li e reli aquela carta por dias. Chorei, sorri. Fiquei em silêncio. Foi quando entendi. O tempo realmente faz milagres que o amor, sozinho, não consegue. Porque o crescimento dela não veio da minha presença, veio da minha ausência, do espaço que eu dei para ela encontrar a própria voz, mesmo que na marra. E naquele ponto da história, eu já não era mais a mãe desesperada por afeto. Eu era uma mulher que havia reescrito sua própria história. Uma mulher que agora podia olhar para a filha e pensar: talvez ela esteja pronta para conversar. Não para retomar o passado, mas para construir algo novo, com bases diferentes. Era quase Natal quando recebi uma ligação inesperada. Não era da Lorena, mas de Patrícia. A voz dela era doce, mais direta. Dona Silvana, me desculpe ligar assim, mas preciso falar da Lorena. Meu coração disparou. 1000 pensamentos vieram à mente. Não aconteceu nada grave, fique tranquila. É só que ela está muito triste, especialmente nesse fim de ano. Patrícia falava com tanto cuidado que era impossível não ouvir até o fim. Ela me contou como Lorena falava de mim todos os dias, como chorava em silêncio quando via fotos antigas, como, mesmo em meio à rotina puxada, ainda carregava culpa e saudade. Patrícia não pediu que eu voltasse, pediu apenas que eu considerasse conversar. Ela é outra pessoa, Dona Silvana. Sei que a senhora não tem obrigação nenhuma, mas, se puder, pense com carinho. Passei o Natal refletindo sobre essa conversa. Sentei no quintal com Clara, olhando para o céu de Goiás, e perguntei: será que já é hora? Minha irmã segurou minha mão com firmeza. Você saberá quando for. E se estiver sentindo esse chamado, talvez seja. Dormi naquela noite como quem carrega dúvida e amor no mesmo travesseiro. No dia 28 de dezembro, liguei para Lorena. Ela atendeu chorando antes mesmo de falar. Mãe, é você? Eu respirei fundo. Sou eu, filha. Silêncio. Depois soluços. E por fim, me perdoa, mãe. Por tudo. Por cada palavra, cada gesto. Você não merecia. Eu também chorei. Porque finalmente, pela primeira vez, a Lorena de verdade estava ali, sem máscaras. Conversamos por horas. Ela me contou da vida nova, do trabalho, das dificuldades, dos aprendizados. Falou como quem queria limpar o coração. E eu ouvi, como mãe, mas também como mulher, sem idealizar, sem pressa. Ao final da conversa, ela disse: queria te convidar para passar o ano novo com a gente. Quero que conheça a Patrícia. Quero que veja com seus próprios olhos como eu mudei.
Pensei por 2 dias. Revi cada detalhe dessa jornada. O sofrimento, o silêncio, a reconstrução. E então decidi. No dia 31 de dezembro, embarquei rumo à cidade que deixei para trás. A viagem foi longa, mas diferente daquela primeira ida a Goiás. Agora, eu não carregava peso. Carregava esperança. E curiosidade. Quem seria essa nova filha? Ela me esperava na rodoviária, de mãos dadas com Patrícia. Estava mais magra, mais simples, com um olhar que eu nunca tinha visto. De maturidade. Me abraçou como quem reencontra um pedaço da alma. O apartamento era pequeno, mas limpo, cheio de plantas e fotos novas. E na mesa, um bilhete. Obrigada por voltar. Prometo cuidar da nossa nova história. Durante o jantar, Lorena me pediu desculpas, formalmente com os olhos nos meus. Não tentou se justificar. Não colocou culpa em ninguém. Apenas reconheceu. E eu, com o coração cheio de cicatrizes e de amor, aceitei. Não voltamos a ser como antes, mas começamos algo novo. De mulher para mulher, de mãe para filha. Agora, com respeito. Hoje eu olho para trás e entendo que amar de verdade às vezes exige que a gente se afaste, que a gente pare de tentar salvar e permita que o outro aprenda a nadar sozinho. Por anos, eu achei que estava protegendo minha filha, mas na verdade eu estava impedindo que ela crescesse. O maior erro que cometi foi me anular esperando reconhecimento, e isso quase me destruiu. Mas foi justamente no momento em que desapareci da vida dela que tudo começou a mudar. Porque o silêncio que eu impus foi mais eloquente do que qualquer sermão. Ele gritou tudo que eu engoli por anos, que eu merecia respeito. Que ser mãe não é ser mártir. E que a zona de conforto de um filho mimado é construída com os tijolos da exaustão de uma mãe que não sabe dizer basta. Meu recomeço aos 60 não foi sobre fugir. Foi sobre renascer. Foi sobre me reencontrar naquela mulher que gostava de ler antes de dormir, que sonhava em viajar, que ria alto com a irmã tomando café na varanda. Foi sobre provar para mim mesma que ainda havia tempo, que a liberdade tardia também é válida, e que cortar um vínculo tóxico pode ser o ato mais puro de amor. Minha filha precisou perder tudo para aprender a valorizar, e eu precisei sumir da vida dela para voltar a existir na minha. O tempo fez seu trabalho. As feridas cicatrizaram. E agora, a gente tenta, com passos lentos e sinceros, construir uma relação saudável. Não mais baseada na obrigação, mas na escolha. E isso faz toda a diferença. Se você é mãe e está se sentindo sufocada, apagada, usada, saiba que você não está sozinha. E que não é errado se escolher. Às vezes, a maior prova de amor é justamente deixar que o outro caia. Porque só assim ele entende o valor de estar de pé. E só assim você recupera o direito de andar com as próprias pernas também. Talvez essa história tenha te lembrado de algo que você viveu, ou esteja vivendo. E se tocou seu coração de alguma forma, quero te pedir, comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua história pode ajudar outras pessoas que ainda não encontraram coragem para dar o primeiro passo. E se você quer continuar acompanhando histórias reais como essa, de mães fortes, mulheres corajosas e pessoas que decidiram reescrever a própria história, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é uma chance de transformação, uma forma de lembrar que nunca é tarde para mudar o rumo da própria vida. Porque às vezes, a gente só aprende a voar quando é empurrado do ninho. E às vezes, a melhor forma de amar é deixar ir. Com dor, sim, mas com dignidade. Se essa história te tocou de alguma forma, respira fundo e pensa: você tem se colocado em primeiro lugar? Ou tem deixado sua vida em segundo plano para sustentar quem não valoriza? A mudança pode doer, sim, mas às vezes é a única porta para a liberdade. Agora me conta, no seu lugar, o que você faria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a encontrarem coragem para mudar. E se você quer acompanhar mais histórias emocionantes como essa, de superação, recomeço e dignidade, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.
Toda semana, uma nova história que pode transformar seu dia, ou até sua vida.